irritabilidade, dificuldade de atenção, agitação e crises. E se eu te disser que muitos dos comportamentos que você observa no seu filho, como irritabilidade, dificuldade de atenção, agitação e até as crises podem não começar no cérebro, mas sim no intestino? Eu sou Joyce Mazzini, nutricionista funcional especializada em TEA, TDAH, seletividade alimentar e sou mãe atípica. E no vídeo de hoje vamos entender como o intestino influencia diretamente o cérebro e por que essa conexão pode mudar completamente a forma como você enxerga o desenvolvimento do seu filho. Hoje, sabemos que existe uma conexão direta e profunda entre o intestino e o cérebro. E no autismo, essa relação pode ter um impacto ainda mais significativo no comportamento, na cognição e na qualidade de vida dessa criança com diagnóstico. O intestino é conhecido como nosso segundo cérebro, porque possui um sistema nervoso próprio, o sistema nervoso entérico, com milhões de neurônios. Além disso, ele se comunica constantemente com o cérebro por meio do nervo vago, formando o chamado eixo intestino-cérebro. Você já deve ter ouvido falar nisso. E esse intestino cria uma via bidirecional, onde o intestino envia e recebe sinais o tempo todo. Isso significa que o funcionamento intestinal interfere diretamente em aspectos como humor, atenção, comportamento e o aprendizado. Um ponto central dessa conexão é a produção dos neurotransmissores, porque cerca de 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino. A serotonina, ela está relacionada na regulação do nosso humor, do sono, da ansiedade e do comportamento. Quando há alteração nesse sistema ou nesse ambiente intestinal, essa produção pode ser comprometida, impactando diretamente o funcionamento cerebral. Ainda que a gente precisa levar em consideração que a serotonina produzida no intestino, para que ela faça conexão e efeito no nosso cérebro, ela precisa passar pela barreira hematoencefálica e criar conexões. Então, a princípio, a serotonina do cérebro utilizada para o humor, ela é feita por essas conexões após a barreira hematoencefálica. Mas vamos pensar aqui se esse sistema gastrointestinal, se a produção dos outros neurotransmissores que começa no intestino, ou se esse intestino estiver desajustado, essa produção de serotonina na corrente sanguínea, que pode não ultrapassar a barreira hematoencefálica para a conexão, ela vai também estar prejudicada e vai prejudicar outros sistemas. Então a gente precisa pensar nisso. Por quê? Porque alguns profissionais falam que essa serotonina que está sendo produzida no intestino, ela não vai ser utilizada para o cérebro. Mas a gente precisa olhar no contexto desse intestino, se ele estiver ajustado, funcionando, esse eixo intestino-cérebro conectado, possivelmente a gente vai ter melhor respostas. Quando olhamos para a criança com transtorno do espectro autista, esse cenário se torna ainda mais relevante. Os estudos mostram que aproximadamente 70% das crianças com TEA dentro do espectro apresentam sintomas gastrointestinais como constipação, dor abdominal, distensão e diarreia. Esses sintomas não são apenas físicos, eles têm repercussão direta no comportamento. Por quê? Porque essa criança pode apresentar mais irritabilidade, agitação, dificuldade de regulação emocional e até piora na atenção. E muitas vezes isso é interpretado apenas como parte do autismo, quando na verdade existe um componente fisiológico importante envolvido. Dentro do intestino a gente tem a microbiota intestinal, formada por trilhões de micro-organismos em um cenário equilibrado. Bactérias benéficas como Bifidobacterium e Lactobacillus exercem funções essenciais. Por quê? Porque eles participam da produção de neurotransmissores e ainda auxiliam na modulação do sistema imunológico, produzindo, então, vitaminas, contribuindo para a integridade dessa barreira intestinal. Além disso, essas bactérias atuam na conversão do triptofano em serotonina, influenciando diretamente o eixo intestino-cérebro e, consequentemente, o comportamento. Por outro lado, em muitas crianças com o TEA, observa-se um quadro de disbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio dessa microbiota perfeita e equilibrada que eu falei. Há um aumento de bactérias
potencialmente prejudiciais, como Clostridium, como Cândida, que produzem toxinas capazes de interferir na comunicação entre o intestino e o cérebro. Essas toxinas, elas podem alterar os neurotransmissores, aumentar processos inflamatórios e intensificar sintomas como irritabilidade, comportamentos repetitivos e dificuldade de interação social. Outro ponto importante são os metabólitos, que são produzidos por essas bactérias no intestino. Quando as fibras são fermentadas no intestino, são gerados ácidos graxos de cadeia curta. Então, o butirato, por exemplo, tem efeito protetor. E o que acontece? Ele melhora a plasticidade neural e reduz a inflamação. Já o propionato, quando em excesso, pode atravessar a barreira hematoencefálica e está associada a alterações comportamentais. Em estudos experimentais, eles relatam que isso mostra a qualidade do ambiente intestinal, ou seja, esse ambiente influencia diretamente o funcionamento cerebral, para melhor ou para pior. Além disso, fatores como o tipo do parto, uso precoce e frequente de antibióticos e até o ambiente alimentar nos primeiros anos de vida influenciam a formação da nossa microbiota. Esses fatores podem impactar a forma como o organismo responde ao longo do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento dessa criança. Estudos em modelos de animais, eles demonstram que a transferência de microbiota pode modificar comportamento social e níveis de ansiedade em humanos. Intervenções voltadas para a modulação intestinal mostram melhora não apenas nos sintomas gastrointestinais, mas também em aspectos comportamentais com efeitos duradouros. Na prática, isso reforça um ponto essencial: o comportamento não deve ser analisado de forma isolada. Existe uma base biológica que precisa ser considerada. A gente precisa olhar além. Isso não significa que o intestino seja a causa do autismo, mas significa que pode modular a intensidade dos sintomas e influenciar diretamente na evolução da criança. Quando o corpo não está equilibrado, o cérebro também não estará. Presta atenção nisso. E muitas vezes parece ser apenas uma questão comportamental. Pode ser uma resposta de um organismo em desequilíbrio. Pode ser o seu corpo pedindo socorro, o corpo dessa criança. Olhar para o intestino é ampliar o entendimento sobre o desenvolvimento do corpo humano. É sair de uma visão limitada e começar a enxergar a criança de forma integrada, considerando o corpo, o cérebro como um sistema único. E é exatamente esse olhar que permite intervenções mais assertivas e mais eficazes na prática clínica. Se você convive com uma criança TEA ou TDAH, é fundamental começar a observar não só o comportamento, mas também os sinais do corpo, sinais clínicos, assistir. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com outras famílias que precisam entender essa conexão eixo intestino-cérebro. E me conta aqui nos comentários, seu filho apresenta sintomas intestinais ou desconfortos frequentes? Eu quero saber a sua realidade, quem sabe eu possa te ajudar. Deixa aqui nos comentários.